Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Espero que se for bolsonarista as coisas não tão boas não, viu? Operação Lavagado continua a mais de 1000, papai. Vou trazer aqui depoimento e tal, remeliante, tá ligado? Participou lá da Revolução dos Mané. O bicho foi preso que roubou também a bola do Neymar que tinha lá e tal, autografada e essas fitas assim. O bicho roubou o bagulho e voltou pra casa e pá, depois dos 15 dias mais ou menos, foi lá na polícia devolver. 17 anos foi o que Xandão pediu. Isso, 14 anos pelos bagulho de golpismo, associação, essas fitas assim. E 3 anos a mais porque roubou o bagulho, tá ligado não? Por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta alguma coisa também pra fortalecer nós nesses negócios de engajamento. Se puder fortalecer com o Pix também, ajude filosofia marginal, @gmail.com, pode ser com qualquer valor, tá ligado? Aí vou trazer aqui o depoimento dele, o trecho das ideias que Xandão deu pra condenar ele pelo envolvimento lá no 8 de janeiro. E depois ainda faço lá a leitura do trecho também da parte do bagulho do furto pra nós dar uma sacada que o negócio é diferenciado. Bora logo pro vídeo, sem delongas. Tá. Senhor Nelson, bom dia. O senhor me escuta? Sim, senhor. Bom Sim, dia, tá. excelentíssimo. Bom dia. Meu nome é Rafael Henrique, eu sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e estou conduzindo a audiência de hoje. Esse é o momento do interrogatório do senhor. O senhor conversou com a doutora Carolina Siebra e tirou todas as suas dúvidas em relação Sim, ao processo, excelentíssimo. sim? Tá. Então, o interrogatório ele é composto de duas Uhum. partes. Na primeira parte, eu faço perguntas sobre a qualificação do senhor, e a segunda parte são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal em si. O mérito significa a denúncia, a acusação que é feita contra o senhor. Em relação às perguntas de mérito, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, caso assim o senhor deseje. E o exercício desse direito não pode ser levado em desfavor do senhor, tá? Nome completo do senhor. Nelson Ribeiro Fonseca Júnior. Data de nascimento do senhor, Dia 16 do mês de junho de 1991. Eita, aniversariante do mês, ó, parabéns, viu? Muitos anos de papuda, amor, velho. Deixa aí os felizes aniversário do cara nos comentários, bora ser educado, né? o endereço do senhor, Cidade de Sorocaba, São Paulo. atualmente o senhor se encontra preso em Limeira. Isso, no Centro de No, Ressocialização de isso, Limeira, tá. em São Paulo. O senhor trabalha em quê? Eu estava trabalhando como gerente de negócios da empresa Cielo. O senhor estudou até que série? Eu iniciei o ensino superior, mas eu interrompi devido à pandemia, e aí eu tranquei a faculdade e não retornei Sim. ainda. O senhor é casado, tem filhos? Sou casado há 10 anos e tenho dois filhos. Um Uhum. rapaz de 6 anos de idade e minha esposa está grávida, de 7 meses. Mas vê só, meu irmão, o bicho é irresponsável de ter um pirra pequeno em casa e ir-se embora participar daquela baderna. Achando pouco, sabendo que ia ser preso e tudo mais, faz mais um filho mesmo, na real, pô. Aí já vai estar o pirraia, tá ligado não? Tu tá crescendo os primeiros anos sem pai. O senhor tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Sim, excelentíssimo. Eu faço uso de levotiroxina, que é para tireoide, tá? Uso contínuo. Faço uso de metformina também para controle de pré-diabético, tá? E já fiz uso também de medicamentos psicotrópicos para tratamento de depressão e crise de pânico, que eu tive anteriormente e voltei a ter no ano passado, mais ou menos logo do período da prisão. O senhor já foi processado anteriormente? Algum processo Não, criminal? não, nunca fui. Em relação às perguntas de mérito, o senhor vai responder ou o senhor vai ficar em silêncio? Eu posso responder, excelentíssimo. Né? Então, consta aqui na acusação que é feita contra o senhor que o senhor teria se associado
se associar, né, uma associação criminosa destinada à abolição do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de provocar um golpe de Estado, que o senhor teria participado de danos que ocorreram no dia 8 de janeiro, e, além disso, o furto de uma bola, né, além da destruição de patrimônio público tombado, já que Congresso Nacional, Câmara, são patrimônios que gozam de uma presunção, né, especial, uma deferência pelo fato de serem históricos, assim como o furto de uma bola. O senhor confirma isso? O que que houve no dia 8 de janeiro? Excelentíssimo, cortou um pouco Sim, a conexão, mas acho que eu consegui entender em resumo tudo que o senhor sim. falou. A sua pergunta só no final que eu não Ah, consegui entender porque então, cortou. então vou sim, por partes. No dia 8 de janeiro, o senhor estava em Brasília, 8 de janeiro de Eu, 1920, de 2023. eu fui a Brasília no dia 1º de janeiro porque eu precisava retornar ao trabalho, tá? Excelentíssimo, eu estava afastado pelo INSS por conta daquela crise de depressão e de pânico que eu tive no ano de 2021. E no dia 1º de janeiro encerrava o período do afastamento. Então eu precisava retornar a Brasília para ou voltar a trabalhar, né, seguir minha vida normal, ou então fazer uma nova perícia e continuar afastado. Eu trabalhava na Cielo, locado aí na região do shopping, Parque Shopping, né, o escritório, e atendia clientes na Asa Sul, Lago Sul, toda essa região do plano piloto. Durante o período do meu afastamento, da depressão e do pânico, eu decidi voltar para Sorocaba para ficar próximo dos meus pais, porque eu estava sentindo muito essa necessidade. Então, eu voltei a Brasília com o objetivo de voltar ao trabalho. Eu conversei com o meu gerente no mês de dezembro e ele se mostrou muito receptivo para o meu retorno. Então, eu já me sentia melhor da questão do tratamento do pânico e da depressão. Então, tomei a decisão de voltar ao trabalho. Tanto que no dia 2 ou dia 3, fiz o exame admissional, né? Para reingressar à equipe lá da Cielo. E voltei à minha rotina normal naquela semana. Então, minha ida a Brasília se deu por conta disso. E o senhor estava tinha voltado a trabalhar nessa época, aqui Exatamente, em Brasília, excelentíssimo. né? Em Brasília. Isso. Sim. E no dia 8, o senhor não voltou no final de semana para São Paulo, para Sorocaba, no caso? Não, porque eu estava residindo temporariamente na casa do meu sogro, na região de Sobradinho. Então, meu objetivo era ficar 3, 4 meses aí e tentar uma transferência da Cielo para Sorocaba. Né? Esse era o meu objetivo inicial. Então, na rotina de trabalho, era de segunda a sexta-feira, visitando clientes naquelas regiões que eu já mencionei. E na quinta-feira eu tinha ido até o Lago Sul, atender alguns clientes, visitar alguns clientes. E muito hábito ouvir a rádio, né? As notícias e tudo, para acompanhar. E estava sabendo das manifestações pela imprensa, né? Pela mídia. Tanto pela rádio quanto pela televisão. E, se eu não me engano, na sexta-feira eu vi um pronunciado, né, uma entrevista do governador, falando que todas as manifestações eram bem-vindas, né, desde que pacífica, e que não haveria problema haver uma manifestação. E aí no domingo, por volta das 16 horas, que eu me dirigi até o plano piloto para ver como estava a manifestação. O governador que o senhor diz, quem é? O Ibanez Rocha, né? Tá. Isso na quinta-feira Uhum. teria esse, tá. Eu não E lembro no, exatamente se a uhum. entrevista que ele deu para a televisão, né? Foi na quinta ou na sexta-feira. Tá. Aí no dia 8 especificamente, o senhor esteve
Esplanada dos Ministérios. Que horas o senhor chegou? Por volta das Até que horas o senhor 16 horas. ficou? Tá. Eu saí ali da região de Sobradinho, né? Na casa do meu sogro. E por volta das 16 horas eu cheguei lá. Deixei meu carro ali próximo da rodoviária e desci a pé para ver a manifestação. E não já tinha ouvido na rádio não, que o bagulho tava bagulho doido, que não era pacífico. 4 horas da tarde se chegou lá, meu velho, já foi sabendo do que tava acontecendo. O bagulho começou bem mais cedo. Esse horário já havia alguma confusão? Sim, porque quando eu cheguei, deu para ver de longe os helicópteros, né? E aí eu me aproximei para ver o que estava acontecendo, e aí que até então eu achava que era algum helicóptero da imprensa, né? Fazendo a transmissão. E aí quando eu fui me aproximando, que eu vi que estava tendo aquela questão das invasões. Então já havia helicópteros. Aí o senhor disse esses helicópteros, o senhor achou que pudesse ser da imprensa. Mas o senhor não pensou que um helicóptero da imprensa obedece certas regras de aviação e que a altitude que Eu ele não se conheço. encontra é muito maior do que um helicóptero da polícia. O helicóptero de uma veículo Excelentíssimo, de eu, comunicação não pode descer tanto. uhum. Quer dizer, o senhor Eu é de estava São distante, Paulo. né? Essa O senhor. informação, Aham. Sim, pode falar. eu, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Essa Sim. informação em relação à técnica da distância dos helicópteros eu desconheço, excelentíssimo. E eu tive essa impressão porque eu vi os helicópteros distante da rodoviária do plano piloto. Não foi de próximo. Quando eu me aproximei, que eu identifiquei que eram helicópteros da polícia. E aí eu tomei conhecimento da proporção do que estava acontecendo e vi que não era uma manifestação pacífica. Tudo Sorocaba tem contrário do que aquilo uma. que eu acredito que eu apoio. Sim, Sorocaba tem uma unidade do grupamento aéreo aqui de São Paulo também. Eu sou de São Paulo. Aqui Uhum. o grupamento aéreo, então, ó, nós vemos, né, a maior frota de helicóptero está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo mais ainda. Então, Esse negócio aí de distância eu também não entendo muito não. Mas que ele sabia, excelência. Tem como não saber não. 4 horas da tarde ele não sabia da baderna que tava rolando. Logo ele que gosta de assistir TV, de escutar rádio, para. É lorota e outra coisa, meu velho. Bolsonarista tudinho já sabia o que, é que eles queriam. então é comum ver helicópteros. Então, os voos são diferentes. Isso é, em A- Sorocaba é comum ver helicópteros da polícia, mas da imprensa não. Então eu não imaginei. Só tomei esse conhecimento quando eu cheguei próximo. E aí o senhor esteve lá e como o senhor foi. De que forma uma bola de futebol foi parar com o senhor? Eu estava no gramado, próximo do Congresso, e aí eu vi muitas pessoas machucadas, saindo de lá assustadas e com aquela situação. Aí foi no momento que eu estava ali próximo da rampa. Aí eu vi algumas pessoas idosas, inclusive, saindo assustada, machucada, e eu tentei apaziguar essas pessoas, né? Calmar elas. Aí eu fiquei assustado, impressionado com aquilo, e quando começou a lançar aquelas granadas de efeito moral, acredito eu, que estavam caindo ali na região do gramado para dispersar os manifestantes, eu conduzi uma dessas senhoras até a parte ali da marquise para proteger ela, né? Aquelas pessoas e tentando acalmar a situação para as pessoas ficarem calmas, porque o risco de alguém cair ali da rampa era muito grande por conta do número de pessoas. Quando eu cheguei próximo da vidraça, que já estava toda quebrada, né, a que dá acesso àquela sala principal ali, eu vi que tinha muitas pessoas machucadas, tomando água, tentando se reidratar por conta do gás e tudo. E ali, naquele momento, eu me senti comovido de ajudar. Como eu venho de uma denominação onde a gente faz muito trabalhos voluntários, né? E aquilo foi mais forte do que eu, a questão de querer ajudar, do que ter virado as costas e voltado embora. Que eu fiquei preocupado com aquelas pessoas. E nesse mesmo momento, eu vi uma turma se dirigindo a uma escada, né, para quebrar algumas coisas. Então a gente
eu e mais outras pessoas, de forma voluntária, de última hora ali, começamos a tentar proteger alguns bens ali, para não danificar e não quebrar nem nada. E aí foi num dos momentos que eu vi essa bola caída no chão. Quando tinha muitas pessoas ali e aquele empurra-empurra, eu peguei ela para ver o que seria. E deixei ela do meu lado, no momento para, se alguém, quando apaziguasse aquela situação, eu retornasse e deixasse ela lá no mesmo lugar. Só que passou alguns minutos, não lembro exatamente quantos, e observei os barulhos de tiro lá dentro. Então eu vi que a polícia tinha retomado aquela região ali. E então não dava mais para efetuar a devolução da bola, deixar ela lá naquele lugar. Porque a minha intenção não era danificar nem depredar nada. Nunca fui a favor disso. Sempre fui contra esse tipo de manifestação. E então eu voltei para sair daquela região que eu estava ali. Aquelas pessoas que estavam machucadas começaram a levantar e sair também por conta do susto, né? E aí decidi sair. E então foi onde eu procurei. Aí eu vi que não tinha mais o que fazer. Falei, essa manifestação não me representa. Então foi onde eu decidi voltar embora. Quando eu cheguei no gramado, havia alguns policiais militares revistando as pessoas, né? Me revistaram, inclusive, tudo. E na hora que eu fui retornar para ir embora, eu apresentei e mostrei para um policial militar. Falei para ele o que aconteceu. Aí ele falou, vai embora, que vai dar ruim para todo mundo, é melhor você ir embora. Aí eu não quis deixar a bola jogada lá no chão, para não correr o risco de alguém danificá-la ou até mesmo roubar ela, furtar. E falei, vou para casa e quando abaixar a situação, acalmar as coisas, eu devolvo. Mas vê só, o cara roubou porque senão iam roubar. É muita lorota, né, meu irmão? A mesma estratégia usada por aquele cara lá que roubou a Constituição, meu irmão. Doideira. Né? No dia seguinte eu procuro a delegacia e devolvo. Então esse foi o cenário em relação ao que o senhor me perguntou. Quanto tempo Excelentíssimo. depois o senhor levou para devolver a bola? Na segunda-feira eu comecei a trabalhar normalmente e na hora do almoço fui assistir a TV e vi aquela situação das prisões, né? Dos ônibus, levando as pessoas presas e levando para ouvir, para dar depoimento e tudo. E aquilo me assustou muito. Como eu estava vindo de uma recém-cura, digamos assim, da síndrome de pânico e depressão, eu fiquei muito assustado com aquela situação. Então, eu fiquei com medo de devolver de início por conta do meu filho, da minha esposa e tudo, de ser preso ali, né? Então, na outra semana, no dia 17, eu fui desligado da Cielo. A Cielo não desejou mais continuar com o meu trabalho. Então, automaticamente, eu mudei aquele plano inicial, o objetivo inicial, que era ficar lá por 3, 4 meses, né? E voltei para Sorocaba, naquela semana do dia 17. E aí, logo que eu cheguei em Sorocaba, eu procurei uma maneira de efetuar a devolução da bola, porque nunca foi do meu interesse, o meu objetivo ficar com ela. Então, a devolução da bola se deu depois de uns 10 dias, mais ou menos, 10, 12 dias. Não sei te dizer exatamente, Descontando. mas é próximo Tá. disso. Gomes, o senhor retorna para São Paulo, o senhor disse que o contrato de trabalho foi rescindido. O senhor havia retornado de Foi uma rescindido. licença saúde? É Uhum. isso que eu entendi? Sim. No dia 8, o senhor chegou a destruir algo, destruir alguma vidraça? Não, excelentíssimo. Fazer- Não sou a favor do que aconteceu em relação à destruição. Nunca fui. E não O fiz senhor, nenhum ato desse. o senhor chegou a ir até ao acampamento que havia em frente ao quartel-general do Exército em Brasília? Não, excelentíssimo. Algum acampamento na cidade de Sorocaba? Porque em Sorocaba há um tipo de guerra, né? Não sei se Sim. houve acampamento lá.
O senhor chegou a Hum, ficar nesse acampamento, esteve lá? Não, excelentíssimo, porque eu tinha um tempo muito corrido, eu cuido dos meus pais, né? Meu pai, faz tratamento de oncologia, ele tem câncer na próstata, e eu tinha uma vida corrida lá em Sorocaba em relação a ele, né? Eu sou o principal provedor do lar em relação financeira e ajudava a cuidar dos meus pais. Meu pai precisa fazer tratamento, médico, exames, isso, então não tive tempo para fazer outra coisa a não ser cuidar dele. O celular do senhor chegou a ser apreendido. Sim, eu entreguei meu celular de forma voluntária, entreguei a senha de acesso a ele de forma voluntária. Acho que é isso, doutora Karine. Obrigada, Excelência Nelson. Eu queria só entender bem, você Bom estava, dia. tudo bom? Da primeira semana, né, de retorno ao trabalho, no domingo, depois do almoço ali, o que te fez sair de Sobradinho, andar quase meia hora de carro? Qual foi a motivação? Por que você foi ali para a região da rodoviária e depois desceu para a praça mais próxima da Praça dos Três Poderes? Despertou a curiosidade de ver a manifestação, né? De ver como ia ser a manifestação e também porque travou a imagem. A Não, eu tô ouvindo, pode senhora está me falar. ouvindo? Não, sim, pode falar. Ah, que congelou a imagem. Então, por conta da despertar a curiosidade, né? Também eu como cristão, né? Eu sou da religião mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Nós defendemos a questão nós somos contra o aborto, né? Temos alguns ideais, algumas crenças conservadoras, digamos. Então, por conta do atual governo ser contra essas crenças, eu falei, vou lá me manifestar também, né? Vou ver como vai ser essa manifestação, porque eu acreditei ser uma manifestação pacífica. Entendi. Você foi sozinho, você estava sozinho. Você conhecia alguém Sim, que estava lá? não, não, senhora. Tá, tá bom. Era só isso mesmo. Obrigada. Doutora Carolina. Oi, Nelson, deixa eu te perguntar umas coisas aqui para ficar mais claro. Você entregou a bola de livre e espontânea vontade? Como é que foi essa entrega? Sim, doutora. No sábado, eu já estava procurando meios para entregar a bola, né? Eu tenho alguns amigos da Polícia Civil, um amigo que é advogado na cidade de Sorocaba, e aí eu estava procurando meios de fazer a devolução. Então, no sábado, de livre e espontânea vontade, como eu moro próximo de um batalhão da polícia e de uma delegacia da Polícia Civil, é muito comum viaturas passarem na rua de casa. Então, no sábado, eu parei uma viatura, né? No caso, o pessoal estava de moto fazendo aquela ronda. E aí parei e comecei a conversar com eles. E aí pedi a orientação. Expliquei que eu estava no dia 8 de janeiro lá e no meio daquela confusão e tudo. E então eles me orientaram como deveria ser feita a devolução. No início, eles até pensaram que seria na Polícia Militar, né? Aí eu me propus a ir até a Polícia Militar, fui no meu carro, tudo, minha esposa me acompanhou. Cheguei lá e o delegado informou: é um caso federal, então a gente vai pedir para o senhor ir lá na Polícia Federal. Eu falei: não, tudo bem, sem problemas. Aí eu fui até a Polícia Federal, onde eu fiz a devolução da bola. Como eu Certo, falei pro excelentíssimo, né, pro juiz, que meu interesse nunca foi ficar com a bola. Então, eu queria devolver ela da melhor forma, o mais rápido possível. certo. Você foi preso nesse momento que foi na delegacia entregar a bola? Não, doutora. Nesse momento, eu prestei um depoimento e aí perguntei para a delegada, né, o que ia acontecer. Daí ela falou: agora você volta para sua casa e aguarda. Provavelmente vai ser convidado para outro depoimento. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então eu retornei para minha casa. Isso foi Certo, no. certo.
como a procuradora perguntou, né? Você não estava com ninguém, nem conhecia ninguém lá. Você viu alguém armado? Não, doutora. Você estava com arma, Não, doutora, seja de não uso fogo, arma. seja arma branca? Não, não uso arma, não tenho posse de arma, nada. Você foi revistado ao entrar na esplanada? Sim, doutora. Haviam dois policiais na rua, né, ali do eixo monumental por onde eu passei. E existiam outros policiais espalhados, pelo que eu vi, fazendo a revista das É, pessoas. certo. Faz quanto tempo você está preso? 1 ano e 7 meses vai completar amanhã. 1 ano e Eu fui 7 preso dia meses. 17 de março de 2023. Certo. Você trabalha ou estuda aí no presídio? Sim, aqui eu consigo ocupar meu tempo, né, durante o dia, através do trabalho. É o que me ajuda também a adquirir uma renda de um valor significativo, mas auxilia minha esposa, né, que ela é universitária. E à noite eu estudo, né, alguns cursos que o Senai, alguma empresa parceira oferece aqui para os reeducandos. Certo. Satisfeita, Excelência. Obrigado, senhor Nelson. Obrigado, doutora Carolina, doutora Karime. O declaro encerrado o interrogatório do réu Nelson Ribeiro Fonseca Júnior na ação penal 2422, saindo os presentes intimados para fins do artigo 402 do CPP. Tá? Então, obrigado, doutora Carolina. Obrigada, Bom bom dia para a senhora. trabalho. Obrigado. Obrigada, doutora Karime, também. E Nelson, tenha um bom dia. Fique tranquilo. Igualmente a todos. Até Bom dia, logo. senhor Tchau, tchau. Nelson. Obrigado. Igualmente. Pronto, já vou trazer aqui as ideias que Xandão colocou no voto, né? Em uma parte diz assim, ó. A prova constante dos autos corrobora as imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias e a execução dos diversos crimes praticados durante os atos golpistas de 8 de janeiro, com a invasão violenta da Praça dos Três Poderes, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O acusado Nelson Ribeiro Fonseca Júnior foi denunciado como executor material dos crimes praticados no contexto dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Os elementos constantes nos autos demonstram que sua conduta não foi ocasional ou meramente passiva, mas resultou em adesão voluntária ao movimento criminoso que culminou na invasão e nas bolsonarices de não deixar as coisas inteiras da sede dos três poderes da República, com o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito. Conforme registrado na informação judiciária de tal número, o réu ingressou nas dependências do Congresso no dia dos fatos, ocasião em que subtraiu uma bola de futebol autografada por Neymar, devolvida à Polícia Militar em Sorocaba 20 dias depois. A devolução tardia e a ausência de qualquer registro de entrega espontânea e imediata afastam a alegação de proteção do objeto e revelam a posse dolosa, ainda que revestida de posterior arrependimento. O próprio interrogatório judicial prestado pelo réu, conforme documento tal, confirma sua presença no interior do Congresso e a posse do objeto público, que teria sido levado para, aspas, salvá-lo da destruição. Fecha aspas. Narrativa que não se sustenta diante do contexto e da inércia em sua imediata restituição. A posterior restituição voluntária do bem não elide a tipicidade da conduta do acusado, consistente em integrar a massa de manifestantes e participar da invasão de prédios públicos. A materialidade e os indícios de autoria foram devidamente comprovados nos autos por meio de documentos oficiais, como um relatório da Polícia Federal elaborado pela agente tal, o termo de declarações de tal número, o auto da apreensão de tal número, bem como os relatórios e laudos elaborados por instituições públicas que atestam os danos significativos ao patrimônio da União e o contexto das bolsonarices institucional dos atos de 8 de janeiro de 2023.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa limitaram-se a relatar a boa conduta funcional e pessoal do acusado, sem apresentar qualquer elemento concreto que infirmasse as provas produzidas nos autos. Nenhuma das testemunhas presenciou os fatos narrados na denúncia ou contrapôs diretamente o conteúdo das declarações prestadas pelo próprio réu e os elementos técnicos produzidos na investigação. Diante disso, restam comprovadas a presença do réu no local, a prática da conduta típica, invasão e subtração do bem público e sua adesão subjetiva ao movimento antidemocrático, razão pela qual se justifica a responsabilização penal nos exatos termos da denúncia. Vou pegar agora aqui a parte que fala sobre o bagulho do furto, tá ligado não? Pronto, conforme eu teria dito anteriormente, ele pegou 14 anos, somado pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano a patrimônio tombado e patrimônio público. Aí, além desses bagulho aí, ele também foi condenado por crime de furto qualificado, que é o artigo 155, é diferenciado dos outros julgamentos, que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido, 2.1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, que foi o caso que enquadrou ele, né? Que tem esse bagulho aí de agravante. Aí segue aqui nos papos que, conforme já detalhado anteriormente, o Ministério Público sustenta que, na data 8 de janeiro de 23, no interior do Congresso Nacional, o denunciado Nelson Ribeiro Fonseca Júnior subtraiu para si uma bola de futebol autografada pelo jogador Neymar Júnior, bem infungível pertencente ao patrimônio público da União, a qual se encontrava exposta no Salão Verde da Câmara dos Deputados. O próprio réu, em declarações prestadas à Polícia Federal e em juízo, confessou ter se apropriado do objeto, que se encontrava fora de sua proteção original, após manter o bem em sua posse por mais de 2 semanas. O acusado procedeu à sua restituição voluntária em 28 de janeiro de 23, apresentando-se à Polícia Militar de Sorocaba, São Paulo. No tocante ao arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal, verifica-se o preenchimento integral dos requisitos legais para sua incidência. O dispositivo estabelece que, aspas, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. O primeiro requisito, a ausência de violência ou grave ameaça, encontra-se satisfeito, pois o crime de furto, mesmo em sua forma qualificada pelo rompimento de obstáculo, mantém sua natureza de delito exclusivamente patrimonial, sem emprego de bolsonarice contra a pessoa. Achei injusto, mas tudo bem, bora lá, né? Quem sou eu para saber mais que Xandão? O segundo requisito, restituição da coisa, foi igualmente atendido conforme demonstraram os autos, com a devolução integral do bem subtraído às autoridades competentes. O requisito temporal também se mostra presente, uma vez que a restituição ocorreu em 28 de janeiro de 23, cerca de 20 dias após o fato delituoso, e aproximadamente 10 meses antes do recebimento da denúncia, o que se deu em 4 de dezembro de 23. Por fim, a voluntariedade do ato resta evidenciada pela procura espontânea do réu à Polícia Militar de Sorocaba para efetuar a devolução do bem. Essa galera se entrega mesmo, né? Aí a jurisprudência consolida nos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a restituição voluntária do bem subtraído, ainda que pós a consumação do delito, autoriza a aplicação do benefício legal, desde que presente todos os requisitos do artigo 16 do Código Penal. Tal entendimento se fundamenta na política criminal que valoriza a conduta reparadora do agente e busca incentivar a recomposição do dano causado à vítima, no caso, patrimônio público da União. E importante destacar que o reconhecimento do arrependimento posterior não afasta a tipicidade da conduta nem exclui a responsabilidade penal
do agente. Trata-se de causa obrigatória de diminuição de pena que reconhece e valoriza juridicamente a conduta posterior meritória do réu, harmonizando a necessária resposta penal estatal com os princípios de proporcionalidade e ressocialização que orientam o sistema punitivo brasileiro. Desta forma, impõe-se o reconhecimento de causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal a ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, que enquanto a ser definido entre 1/3 e 2/3, considerando-se as circunstâncias específicas da restituição, notadamente sua celeridade, espontaneidade e integralidade. Presente, portanto, os elementos de autoria, materialidade e tipicidade, é juridicamente cabível a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa nos termos do artigo 155-4, inciso 1 do Código Penal. Diante do disposto, condena o réu Nelson Ribeiro Fonseca Júnior pelas práticas dos crimes previstos no artigo 155, parágrafo 4, inciso 1 do Código Penal. Agora vou pegar aqui as partes de que Xandão atribui a pena para ver referente a esse crime aqui também, qual foi a de mesmo. Aí vem assim, ó, a pena prevista para o artigo 5541, Código Penal, subtrai para si outra em coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos, a pena de reclusão é de 2 a 8, se o crime é cometido com destruição, rompimento de obstáculo, subtração da coisa. Com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, amplamente desfavoráveis ao réu, especialmente nos vetores da culpabilidade, circunstâncias, consequência e conduta social, fixou a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 45 dias multas à razão mínima legal. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase, reconheça a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, que é arrependimento posterior, uma vez que o acusado restituiu voluntariamente o bem subtraído antes do recebimento da denúncia. Diante das circunstâncias do caso, aplico a fração mínima de 1/3. Reduzo assim a pena para 3 anos de reclusão e 30 dias multa. Torno, portanto, a pena definitiva pelo crime de furto qualificado 3 anos de reclusão, 30 dias multas, fixando cada dia a multa em 1/3 do salário mínimo. E salário mínimo é levado em consideração o valor da época dos delitos, tá ligado? E eu até puxei aqui, se o caso lá do cara que pegou a Constituição foi também 17 anos, mas não tinha esse bagulho aí de furto não, tá ligado? Foi só os 5 crimes normal mesmo. Esse daí que teve a pena diferenciada. E ainda teve um outro, né? Que foi recém-condenado. Esse daí pegou só 14 anos. E também mostra ele ali, ó. Com o bagulho subtraído do STF na mão e tal. Mas isso aí não chegou nem a ser mencionado. Inclusive, foi achado uma filmagem dele esse dia, tá ligado? Não com o produto subtraído em mãos. Mas ele foi condenado por ser ladrão, não. Vou trazer até esse vídeo aqui pra nós dar uma sacada. Pronto, aí por pegar essa Constituição aí não deu em nada pra ele, tá ligado? Ficou só 14 anos. E serviu o papo dele, né? Nossa última chance, não sei quem, pá. Essa galera é lazarenta, né? Não foi 14 anos. E o cara que tá filmando também foi um tal de 14 anos, que é o cara do Homem do Tempo. Vou deixar até no final desse vídeo aqui o vídeo do depoimento desse cara do tempo, a filmagem que ele fez lá no 8 de janeiro e tal. Falta só fazer o vídeo do voto dele, né? Que em breve eu trago aí pra nós. E é isso, o vídeo que eu tinha pra trazer seria esse. Peço humildemente que se inscreva no canal se não for inscrito. Aperta no like também para ajudar nesse negócio de engajamento. Comentário é importantíssimo para aumentar o alcance do vídeo também. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida deixa um viva para Lula, para Xandão ou para Operação Lava Gado. Se quiser fazer alguma contribuição financeira, tem um valeu demais no próprio vídeo. Tem como virar membro do canal, tem acesso a, inclusive a alguns vídeos exclusivos. E também tem a chave Pix, que é ajudefilosofiamarginal@gmail.com, tudo junto. E qualquer valor será muito bem-vindo, muito bem recebido, só não garanto que será muito bem gasto.
E é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Pra golpista é sem anistia e sem saidinha, papai, que golpista bom. É golpista preso, velho. Cabe ressaltar que esse meliante aí da bola só tem um voto de Xandão até agora, tá ligado? Falta o julgamento de mais 4 ministros, já que o julgamento ocorre na primeira turma. Falta voto de Fux, Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Até a próxima. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!